Olá amigos, bom dia. Espero que se lembram de mim. Eu sou a Isa, vou estar convosco nesta semana para mais umas aulas de português. Esta será a nossa aula de português número 3 para o primeiro e segundo ano. Não sei se lembram do que combinámos na semana passada, termos uma história para cada semana. A história desta semana será o Sílvio, guardador de ventos. Vou-vos contar hoje e todas as nossas aulas desta semana vão partir desta história, ok? Antes de começarmos, vamos pensar aqui no nosso plano de aula para hoje. Então, vamos ouvir a história, depois vamos trabalhar um bocadinho a compreensão, é muito importante para percebermos as intenções da personagem e todo o fio condutor da obra, e depois vamos começar a trabalhar um bocadinho de gramática, vamos entrar um bocadinho no masculino e no feminino, e no singular e no plural, e vamos trabalhar algumas regras importantes para nos ajudar a escrever ainda mais e melhor. Então vamos até aqui ao nosso tapete e conhecer esta história. É uma história que foi escrita por Francisco Duarte Mangas e ilustrada por Madalena Muniz. E a editora é a Caminho. Espero que gostem. Quando for grande, quer guardar o sol. Podes ficar cego, diz a mãe. E se for guarda da chuva? É uma vida de constipações, diz a mãe. Eu gosto da natureza. Guarda florestal parece uma escolha certa. As árvores não voam, diz a mãe. Dançam, as árvores dançam na ventania. E os lobos? Diz a mãe. Lobos. Quer ser guarda-fios. Tu tens medo das alturas, Sílvio, diz a mãe. É verdade. Prefiro coisa tranquila, pé posto na terra. Guarda noturno. Achas bem? Consegues andar sozinho no escuro? Obrigado, mãe, por me acarinhares com tantos medos. Sendo assim, vou para guarda-livros. Os livros são pedaços de árvore tatuados de palavras. Não voam. Também não voam, diz a mãe. Os livros ajudam-me a voar. Ouve, mãe, se eu for autoridade, guarda é autoridade, tu e o Huberto ficam protegidos. A autoridade pesa nos ombros, diz a mãe. Guarda sem o peso da autoridade. É esse o meu desejo. Serei guarda-redes. Parece-me pouco aliciante, diz a mãe. E guarda-rios, mãe? Autoridade pacífica. Guarda a limpidez da água, o sono dos peixes. Os peixes dormem de olhos abertos, diz a mãe. Por isso mesmo, só um guarda delicado os saberá defender. E como guardas a limpidez da água se nem sempre tens as mãos limpas? Diz a mãe. Está decidido. Serei guarda-costas. Boa ideia, Sílvio. Agora é preciso ficares forte, diz a mãe. Poderei nem ter as mãos limpas. Para ficares forte, vais comer sempre a sopa. Pensando melhor, mãe, o teu filho será um guardador de ventos. E se surge a tempestade? Não posso perder-te, querido menino, diz a mãe. Nunca me perderás. Eu habito no teu coração. Mãe, deixa-me ser um guarda-joias. Que pavor! Podem assaltar-te, Sílvio, diz a mãe. Guarda-joias do teu amor. Obrigada, Sílvio, mas mesmo assim é arriscado, diz a mãe. Vou guardar os medos. E tu, mãe, podes dormir como uma árvore. Quem guarda os teus medos sou eu,
para teres um sono verde. As aves fazem ninho nos meus sonhos. O teu destino é guardar as palavras, diz a mãe. As palavras não voam. Para isso, precisam de enternecimento, diz a mãe. Quem guarda as palavras fica com o sangue azul. Nem sangue azul, nem as unhas negras, diz a mãe. Limpo o musgo das palavras sombrias. Afago ternura nas desavindas. Água fresca dou às palavras mais velozes e agasalho às que se perderam na noite. Muito bem, Sílvio, e serás uma autoridade, diz a mãe. E termina assim esta história do Sílvio. Espero que tenham gostado. É uma história que fala sobre uma palavra muito importante, sobre os medos. Mas também fala sobre os desejos que o Sílvio tem, o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer ser. Vamos agora trabalhar aqui um bocadinho a parte da compreensão. Vamos aqui ao computador. A Isa preparou aqui uma pequena apresentação para nós podermos ir seguindo aqui a leitura. Então, para relembrar, o título do nosso livro é Sílvio, Guardador de Ventos. O texto foi escrito por Francisco Duarte Mangas e foi ilustrado por Madalena Muniz. E a editora é a Caminho. Então, que personagens surgem nesta história? Vamos pensar um pouco e relembrar. Então, temos este menino, que é a nossa personagem principal, é o Sílvio. E temos um gato. Não sei se vocês perceberam, na ilustração, quem é este gato e como é que ele se chama. Descobriram? É muito discreto. O Sílvio só fala dele uma vez. É o Huberto. E depois temos a outra personagem principal que interage sempre com o Sílvio, que é a mãe. Mas não sei se perceberam que não temos nem uma única ilustração da mãe ao longo do livro. Mas é importante e não nos podemos esquecer. Então, vamos fazer aqui algumas correspondências de acordo com o sentido do texto, para ver se vocês se lembram das ideias principais. Então, leiam as frases aí em casa. Eu vou-vos ajudar aqui. De um lado temos o Sílvio, o guarda-rios, o Sílvio novamente e os livros. E que combinações podemos fazer de acordo com o sentido do texto, de acordo com o que ouvimos. Do outro lado temos tem medo das alturas, ajudam o Sílvio a voar, é um rapaz e guarda a limpidez da água e o sono dos peixes. Já descobriram algumas? Vamos ver. Então, o Sílvio tem medo das alturas, o guarda-rios guarda a limpidez da água e o sono dos peixes, o Sílvio é um rapaz e os livros ajudam o Sílvio a voar. Embora a mãe dissesse que não, mas ele insistiu ao longo da história. Então, tal como na semana passada, também nesta história nós vamos pensar em quais são as palavras mais importantes que nós podemos aí em casa ilustrar. Vou deixar-vos aqui um desafio de leitura, dar-vos um pouquinho para vocês pensarem. Temos aqui estas palavras, que são algumas das palavras principais do texto, são aquelas importantes que nós podemos desenhar. Lembram-se? Na semana passada, quando trabalhámos, na primeira aula de português, eu falei-vos que isso era uma coisa importante. Vocês, quando ouvem uma história, podem fazer imensas coisas a partir dessa história. E ilustrar palavras importantes é uma delas. Deixo-vos aqui mais umas ideias para esta semana. Já conseguiram ler todas? Temos o sol, fios, água, os lobos, a chuva, o ninho, coração, ombros, árvores, peixes, aves e livros. Livros são os meus preferidos. Vocês podem ir em casa fazer uma espécie de dicionário ilustrado. Podem ter pequenos cartões onde vocês escrevem as palavras
e depois podem fazer as vossas ilustrações e vão vendo as palavras, vão aprendendo a ler cada vez mais rápido, cada vez melhor e aprendendo também a escrever as palavras. É importante visualizar a escrita. Um exercício interessante que vocês podem sempre fazer aí em casa é treinar a escrita. A semana passada não entramos por aqui, mas é uma coisa importante que temos que fazer. Pensem assim, o que é que eu posso escrever a partir dessas palavras? Eu posso inventar novas frases. Ou então eu até posso escrever frases que estão relacionadas com a história que eu li ou que eu ouvi. Então, vou-vos deixar aqui algumas sugestões. Eu escolhi livros. Que frase é que eu posso escrever com livros? Se vocês sentirem que não estão a conseguir escrever alguma palavra, que querem escrever uma palavra mas não conseguem, parem para pensar um pouco no som dessa palavra e arrisquem. Não deixem de escrever porque acham que não sabem. Peçam ajuda aos pais, à vossa família aí em casa, mas peçam também ajuda aos vossos professores, está bem? Sempre que sentirem alguma dificuldade, é importante partilharem. Então, eu escolhi para a palavra livros. Eu adoro ler livros na biblioteca. É uma das coisas que eu gosto mais de fazer. Hoje está um bonito dia de sol. A minha tia deu-me 2 peixes. Eu vi um ninho que tinha 5 ovos. E o pelo dos lobos é cinzento. Estes são só alguns exemplos. Vocês são muito mais criativos do que eu aí em casa, de certeza. Têm muitas ideias. Não deixem de as pôr no papel, não deixem de escrever. Escrevam, escrever é importante. Então, voltando aqui à compreensão da história. Em que profissões pensou o Sílvio? Ele disse tantas coisas, falou de tanta coisa. Vamos pensar. Então temos o guarda do sol, foi a primeira que ele disse. Temos guarda da chuva. Atenção, é guarda da chuva, não é guarda-chuva. Ele vai guardar a chuva. Guarda florestal. Guarda-fios. Guarda noturno. Guarda-livros. Guarda-redes. Guarda-rios. Guarda-costas. Guardador de ventos, que é o título do nosso livro. Guarda-joias. Guarda dos medos. E, finalmente, guarda das palavras. Mas o que poderia acontecer ao Sílvio nestas profissões? Para cada uma das profissões, a mãe parecia a voz da consciência dele, ia sempre dizendo alguma coisa. Vamos ver. Guarda florestal, guarda joias, guarda da chuva e guarda do sol. Que consequências é que estão associadas a cada uma destas profissões? Vejam, do outro lado diz ficar cego, ter constipações, ter medo dos lobos ou ser assaltado. Vamos ver. O que é que vocês acham? Guarda florestal. Ter medo dos lobos, isso mesmo. Guarda joias. Ser assaltado porque é alguma coisa mais valiosa. Guarda da chuva. Ter constipações, como a mãe dizia. E guarda do sol. Ficar cego. Cego pela luz, a luz forte e intensa do sol. Agora temos guarda-costas, guarda noturno, guardador de ventos e guarda-fios. Vamos ver. Ter medo das alturas, andar sozinho no escuro, comer sopa e ficar forte e enfrentar uma tempestade. O que é que podemos associar a cada uma destas profissões que o Sílvio falava na história? Para ser guarda-costas, ele precisava de comer sopa todos os dias e ficar muito forte, como a mãe dizia. Para ser guarda noturno, ele não teria que ter medo do escuro, teria que andar sozinho no escuro, portanto, ele teria que ser muito corajoso. Guardador de ventos poderia enfrentar uma tempestade. E guarda-fios, ele não poderia ter medo das alturas. Vamos agora completar aqui as frases de acordo com os pensamentos da mãe. A mãe que era a voz da consciência do Sílvio, que ia sempre dando algumas dicas ao longo da história. Eu vou-vos ler as frases, vou-vos ajudar e dei-vos aqui 3 dicas. Têm 3 palavras que vocês podem arrumar nas 3 frases. Ser guarda-redes é pouco. Para ser guarda-rios tens de ter as mãos
E a autoridade de ser guarda-livros pesa nos... Vocês têm as 3 hipóteses cá em baixo. Lembrem-se o que dizia a história para depois resolvermos. Já descobriram? Então vamos. Ser guarda-redes é pouco aliciante, dizia a mãe. Eu não concordo muito com ela, mas... Para ser guarda-rios, tens de ter as mãos limpas, sempre. A autoridade de ser guarda-livros pesa nos ombros. Pesa nos ombros no sentido de ser uma profissão importante. É uma profissão muito relevante e importante. Temos que ter muita responsabilidade e às vezes pesa nos ombros, temos muitas preocupações. Vamos agora descobrir o significado desta frase. Parece-me pouco aliciante. A palavra aliciante o que é que quer dizer aqui nesta frase e no sentido do texto? Parece-me pouco bonito? Parece-me pouco atrativo? Não tem assim muita piada? Ou parece-me pouco alto? Qual é que vocês acham que é o sentido da palavra aliciante aqui? Esta é fácil. Parece-me pouco atrativo. É a resposta certa. A mãe achava que ser guarda-redes não iria ter piada nenhuma. No final, qual a profissão que o Sílvio escolheu? Temos aqui uma rasteira. O Sílvio decidiu ser guarda-livros, decidiu ser guarda das palavras ou decidiu ser guardador de ventos? Pensem bem. E não se deixem enganar. Se vocês repararem, o título do livro é Sílvio Guardador de Ventos. Mas será que foi essa a profissão que ele escolheu? No fim, o Sílvio escolher ser guarda das palavras. Esta é a resposta certa. E agora, vamos fazer o mesmo exercício, mas só pensando nas palavras que estão sublinhadas. A mãe dizia, muito bem, Sílvio, e serás uma autoridade. O que é que significa autoridade aqui nesta frase? Qual é o sentido que tem? Será que é uma pessoa importante, uma pessoa curiosa ou uma pessoa brincalhona? Claro que aqui é uma pessoa importante, uma autoridade. Alguém que tem muita importância. As palavras não voam. Para isso precisam de enternecimento. O que é que será que quer dizer esta palavra? Uma palavra nova para muitos de nós, certamente. Vamos ver. Será que quer dizer comida, ternura ou amizade? Para isso precisam de ternura, enternecimento, precisam de ternura, de carinho. Vamos entrar agora um bocadinho na parte da gramática e agora aqui vamos andar um bocadinho para trás. Nós temos trabalhado um bocadinho todas as aulas, nas primeiras aulas já trabalhámos um bocadinho de gramática e agora vamos sempre ir um bocadinho mais além. A Isa vai pegar aqui no masculino e no feminino, sim, e vamos relembrar algumas regras, ok? A regra mais simples e a primeira regra que nós aprendemos. Os nomes ou os adjetivos que terminam em O, para formarmos o feminino, o que é que nós fazemos? Substituímos o O pelo A. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrem-se, feminino e masculino. Já trabalhámos bem isto a semana passada, mas tem que ficar bem presente aqui nas nossas cabeças. Então temos filho. Se eu quiser formar o feminino da palavra filho, o que é que eu devo fazer? Como diz a regra, eu substituo o O no final pelo A e fico com a palavra filha. Corajoso. Para mim, o Sílvio era muito corajoso. Já descobriram, certamente. Fica corajosa. Agora, vamos pensar. Não tenho dúvidas aqui, eu andei muito depressa, mas é fácil. Esta primeira regra é muito fácil. Vamos pensar agora na segunda. Temos alguns nomes ou adjetivos que não terminam em vogal, que terminam em R ou em S. E aqui a regra é um bocadinho diferente. Vamos ver um exemplo. Assustador. Uma coisa que é muito assustadora. Já disse a resposta. Portanto, assustador, para eu formar o feminino, eu tenho que acrescentar um A no final e forma a palavra assustadora.
Português. O menino é português. Se eu quiser dizer a menina é portuguesa, acrescento um A no fim. E agora temos aqui uma regra um bocadinho mais difícil. Temos alguns nomes e adjetivos que terminam em ão, bastantes até na nossa língua, e formam o feminino de 3 formas diferentes. Vamos ver. A terminação pode ser em an, em ona ou em oa. Às vezes não pensamos muito bem nos sons das palavras, mas vamos ver. Então temos irmão. Qual é o feminino da palavra irmão? É fácil. Irmã. Eu acho que espero que vocês aí em casa estejam a acompanhar e estejam a repetir as ideias aqui comigo. Brincalhão. Brincalhona, é isso mesmo. Leão. Leoa. E agora vamos treinar, ok? Vamos fazer, eu vou-vos mostrar algumas palavras e vocês vão aí em casa pensar nos exercícios que podem ir fazendo. Vão acompanhar aqui o treino da aula. Se não se lembrarem das regras, não se preocupem que a Isa vai ajudando. Então temos cantor. Se eu quiser formar o feminino de cantor, o que é que eu devo fazer? Acrescentar apenas um A e fico cantora. Chorão. Aqui já é um bocadinho mais difícil. Chorona. Querido, querida. Anão, anã. Patrão e patroa. Pensem, às vezes, não fiquem muito presos às regras. Pensem nas palavras e pensem na forma como nós falamos. As regras são importantes para nós entendermos e as sabermos, mas depois, quando nós estamos a conversar e a pensar nas palavras e quando as queremos dizer, pensem e ouçam-se a falar, ok? E às vezes acontece dizer assim, esta palavra não me está a soar muito bem. Será que é assim que se diz? Será que está bem escrita? Será que estou a dizê-la bem? Pensem nas palavras. Estes exercícios também servem para isso. Então, agora, vamos assinalar com X o género das palavras, se são do género masculino ou do género feminino. Eu escolhi algumas palavras do texto. Então temos o musgo, que é masculino. Os peixes, o que é que vocês acham? Masculino. As palavras, feminino. O agasalho. A autoridade. Os olhos e a água. Acertaram aí em casa? Depois vocês vão poder fazer uma série de exercícios para treinar. Vocês próprios também podem construir alguns jogos, eu já vos vou dar algumas ideias. Agora, assinala com X o conjunto em que todas as palavras são do género feminino. Este exercício exige um bocadinho mais de atenção da nossa parte. Então temos o primeiro conjunto que diz vento, mãe, chuva e guarda. O segundo conjunto diz chuva, vida, natureza e mãe. E o terceiro conjunto temos ventania, fios, escuro e desejo. Em qual destes conjuntos todas as palavras são do género feminino? Pensem um bocadinho, não se precipitem, porque às vezes estes exercícios têm algumas rasteiras. Já pensaram? Vamos ver se acertaram. É este do meio. Temos a chuva, a vida, a natureza e a mãe. E reparem, não são só as palavras que terminam em A que são do género feminino. Temos ali também a palavra mãe. Agora vamos fazer o contrário. Temos novamente 3 conjuntos, mas agora tenho que descobrir o conjunto em que todas as palavras são do género masculino. Então temos tempestade, fios, rio e chuva. Chuva, mãe, escuro e lobos.
E o último conjunto, ninho, sono, coração e rio. O que é que vos parece? É isso mesmo. É o último conjunto. Todas as palavras deste terceiro conjunto estão escritas no género masculino. E aqui temos todas terminadas em O. Então, agora vamos para a última parte aqui da nossa aula, a última parte da gramática. Vamos falar sobre o número das palavras, se são singular ou se são no plural. Então, quando pensamos em singular, aqui tem a definição, mas vamos ler e depois a Isa vai-vos ajudar a compreender e a explicar melhor. Quando pensamos em singular, estamos a falar da designação de um só objeto, uma ideia ou uma entidade. Quando falamos no plural, é mais do que um. Poderão ser 2, 3, 4, 5, vários. Estamos a falar da designação de mais do que um objeto, uma ideia ou uma entidade. Então, se eu pensar em singular, eu tenho um lobo. Estou a falar apenas de um lobo. E se eu falar em plural, já tenho mais do que um lobo. Neste caso, a Isa escolheu 2 e aí já não posso escrever o lobo, tenho que escrever os lobos. Reparem só aqui numa coisa. Eu não podia escrever, acrescentar um S no U e depois não acrescentar na palavra. Eu não posso dizer os lobo. Não me soa bem, não fica bem. Ou também não posso dizer o lobos. Eu tenho que acrescentar o S para formar o plural, tanto no determinante, que é esta palavra pequenina que vem antes, que também vamos trabalhar na próxima aula, como no nome. E digo os lobos. Então vamos ver. A primeira regra, a regra mais simples para formar o plural, é esta. Acrescentamos um S no final das palavras. Então aqui temos o lobo e o peixe. E para formar o plural, os lobos e os peixes. Isto funciona para as palavras que terminam em vogal. Lembram-se quais são as vogais que vimos na última aula? Já não me lembro se foi na aula 1 ou na 2, mas trabalhámos na semana passada. Temos o A, o E, o I, o O e o U. 5 vogais. Ok? Então, aqui acrescentamos um S no final das palavras. A primeira regra é esta, é muito simples. Acrescentar S nas palavras que terminam em vogal. Mas na nossa obra do Sílvio, aparecem muitas palavras que estão escritas ou no singular ou no plural. Vamos primeiro fazer 2 listas de palavras da obra. Uma no singular e outra no plural. Então temos chuva, vida, eu escolhi só algumas. Ventania, escuro, água. E no plural temos palavras, árvores, lobos, alturas e fios. Estas são algumas das palavras da história. E agora vamos treinar, vamos nós formar o plural das palavras. Então, se eu tiver a palavra guarda, como é que eu vou formar o plural? Guardas termina em vogal, só tem que acrescentar um S. Lobo, lobos, vento, ventos, ombro, ombros. Pedaço, pedaços. E agora vamos ligar de acordo com o número das palavras, de acordo se elas são no singular ou no plural. Eu acho que nós não vamos ter tempo de terminar todos os nossos exercícios. Se calhar vamos deixar estes exercícios para continuar na próxima aula. Mas eu vou andar aqui um bocadinho para a frente. Desculpem. É importante para vos dar algumas dicas que eu gostava que vocês tentassem fazer em casa. Desculpem, já me perdi aqui no meio do meu... Está aqui. Ok, que desafios vocês podem fazer em casa? Vejam. Deixo-vos estes desafios para vocês treinarem, verem algumas coisas que vocês podem fazer e continuar a trabalhar os conteúdos desta aula. Gostei muito de estar convosco. Um grande beijinho e até à próxima aula para continuarmos, está bem? Tchau, tchau!